Bom dia, pessoal. Vamos tentar resolver aqui os nossos exercícios, certo? O exercício que eu passei para vocês, os outros a gente já fizemos, o primeiro exercício que nós vamos resolver é este aqui, certo? Com base na altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal usando a seguinte fórmula: 72,7 vezes a altura menos 58. Ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos é declarar as variáveis, certo? Que variável é peso? O peso, ele é inteiro ou é real? Vejamos. O inteiro só suporta números 1, 2, 3, números inteiros. Já o real, ele suporta números quebrados, como por exemplo o peso, 57,5, 58. Aí nós temos que o peso ideal é 72,7. Então, essa função, essa variável, ela é real, certo? Real. E quais são as variáveis que a gente precisa? Na questão, ele pede a altura e o peso ideal, né? Vamos ver aqui. Com base na altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal, certo? Então, nós temos duas variáveis. Altura, vírgula, peso, underline, ideal. Certo? Então, nós já declaramos a variável, certo? Então, qual é o nosso próximo passo? Fazer as perguntas que o programa precisa reconhecer, certo? Então, vocês colocam escreva, porque você vai receber alguma escrita aí, abre aspa, abre parente, abre aspa, informe a altura do aluno. Dois pontos, certo? Espaço, fecha aspa, fecha parênteses. Por que a gente abre aspa e fecha aspa no final? Porque você está informando ao programa que tudo que está ali dentro, entre aspas, é para ser escrito na tela, ok? Então vamos dar um outro enter e vamos mandar ele ler e gravar na memória a altura, certo? Porque ele vai escrever informe a altura do aluno. Depois que você informar a altura, ele vai ler essa altura, quando você der enter. Ele vai ler essa altura, para depois ele calcular o peso ideal. Então, o que é que nós fazemos depois? Dizemos que o peso ideal recebe. Quanto foi que ele disse que era o peso ideal? Pela seguinte forma: 72,7 vezes a altura, menos 58. Então, nós reproduzimos aqui. 72,7 vezes a altura, fechamos o parênteses, menos 58. Por que a gente colocou aqui dentro de parênteses? Porque na matemática o parênteses se resolve primeiro, certo? Depois a multiplicação e por último a subtração. Depois, no final, nós precisamos mostrar o peso ideal do aluno. Então, a gente vem, escreva, abre parênteses, abre aspas, barra N, para ele escrever na linha de baixo, certo? O peso ideal do aluno
é, dois pontos, espaço, fecha aspas. O que é que ele precisa escrever aí? Ele precisa escrever o resultado que ele adquiriu lá em peso real, que foi 72,7 vezes a altura menos 58. Então a gente coloca que ele escreva qual foi o resultado que ele gravou na memória do peso ideal. Fechamos essa informação separando com vírgula e vamos mandar ele escrever que esse peso calculado é em quilos. Fechamos aspas, certo? E agora nosso programa está pronto. Então o que é que nós fazemos? Viemos aqui e executamos. Ele está me dando um erro na linha 10, certo? Neste ponto aqui, a expressão não foi iniciada corretamente, insira o caractere para corrigir o problema. Abre parênteses. Peso ideal não é. Peso ideal. Faltou uma vírgula aqui. Eu vejo que eu esqueci uma vírgula aqui. Por isso que ele não estava rodando. Vamos lá? Informe a altura. Eu vou informar a minha altura. 1,91. E ele disse que o meu peso ideal é 80 quilos, 57 quilogramas. E finalizou. Certo? Então, é bom que a gente tenha achado o erro, porque vocês vão se deparar muito com alguns erros, ele não está rodando, simplesmente porque a gente esquece uma vírgula, escreve uma palavra errada, então pode dar algum problema, certo? Muito obrigado. Primeiro exercício resolvido, certo?